Bem, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por estar aqui, para a gente estar discutindo um pouco sobre crescimento empresarial, estratégia, execução e como que a gente pode fazer para ter mais performance aí na equipe. Então, eu espero que o vídeo seja útil para você. Eu quis tentar trazer, empacotar nesse vídeo alguns conceitos importantes de uma forma bem simples, direta e prática, para que você possa aplicar alguma coisa já com o seu time. A primeira coisa que eu queria responder dentro desse vídeo é o seguinte: uma pergunta que muitos gestores fazem, muitos presidentes fazem com relação às suas próprias equipes, aos seus próprios negócios. O que impede o crescimento de forma sustentável, né? E quando a gente fala de forma sustentável, o que é isso? Na Tríade, a gente atendemos ainda muitas construtoras. E de algumas décadas para cá, as construtoras elas deram um boom de crescimento. Então imagina um exemplo. A empresa ela era uma empresa com 20, 30, 50 pessoas e funcionava redondinha, funcionava tudo bem. Só que de repente começou a ter o boom do mercado imobiliário, né? Alguns anos atrás, você com certeza lembra disso, e as empresas que estavam com 50 funcionários começaram do dia para a noite a ter 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas. Ou seja, elas cresceram de uma forma muito rápida, mas não sustentável, gerando uma série de problemas. Entre eles, obviamente, retrabalho, decisões erradas, falta de planejamento, a estratégia começou a não acontecer, gastar dinheiro de forma desnecessária. No começo tinha lucro, depois o lucro começou a ficar pequeno. Quando os competidores começaram a crescer, todo mundo começou a se debater. Enfim, virou um oceano vermelho para todo mundo ali estar competindo e estar conseguindo sobreviver. E essa é uma realidade para muitas pequenas e médias empresas. Se a gente fizer um paralelo, a coisa funciona de forma parecida. Talvez você não tenha um boom de 50 para 2.000, mas talvez você tenha um boom, às vezes, de 10 para 15, 20 pessoas, o que já significou dobrar seu negócio, dobrar sua empresa. Quando a empresa é pequena, quando o time é pequeno, né? Quando a gente fala de uma empresa, na verdade é um conjunto de várias equipes, concorda? Tem a sua equipe financeira, a sua equipe de vendas, a sua equipe de produto, você tem várias equipes. Então, na verdade, o que a gente está falando sempre, a empresa às vezes pode ser até grande, mas a equipe em si nem sempre é tão grande assim. Às vezes é um conjunto de 3, 5, 10, 15, 30 pessoas ali numa equipe para ajudar uma empresa a ser constituída e ser gerida. Então, quando a empresa está pequena, a equipe é pequena por consequência, o que acaba acontecendo? Todo mundo, teoricamente, sabe o seu negócio, todo mundo está na sua caixa, e o que acaba acontecendo? Essa sua caixa, ele sabe como fazer a venda, ele sabe como colocar os dados no sistema, ele sabe como entregar para o cliente, ele sabe o que falar com o cliente. Mas são caixas individuais. Quando a empresa começa a crescer, começam a se ter mais caixas. Só que essas caixas, muitas vezes, elas não começam a se conectar. Essas caixas, muitas vezes, essa caixa vai bem, essa caixa vai mal, e quando você vê, eles estão no mesmo time. Você tem disparidade entre performance das suas equipes. Porque está todo mundo em caixas individuais, está todo mundo numa única caixa. É por isso que eu gosto do nome Go Box, ou seja, você coloca todo mundo, vai para a mesma caixa, para interagir, para compartilhar, para ter experiências conjuntas de como que a gente pode elevar a performance do time. E aí o que acaba acontecendo? Essas caixas internas, esses processos internos, eles geram com que as pessoas tenham muita ação. Então você começa como gestor a ver o seu time trabalhando demais, fazendo muita coisa. Porque está todo mundo agindo, na verdade. A ação virou um padrão de grande, muitas vezes para você entender que o pessoal está fazendo alguma coisa, eles estão agindo. A pergunta que se faz é, será que essas pessoas estão agindo realmente na direção daquilo que é importante de verdade? Será que essas pessoas estão agindo na direção daquilo que realmente traz resultados para a empresa? Porque muitas vezes você tem muita ação e pouquíssima gestão. E o que acaba acontecendo é que essas caixas não se conectam. E quando você tenta conectar, essas caixas têm conflitos, essas caixas têm problemas de planejamento, priorizam coisas erradas, essas caixas têm retrabalho, essas caixas estão gastando tempo e dinheiro com coisas que não são necessárias. E aí o que você tem não é uma equipe para administrar, você tem um corpo de bombeiros ali, apagando incêndio. E você como gestor, ao invés de estar pensando na estratégia, pensando em como desenvolver parcerias, pensando em como crescer o seu negócio, o que você acaba fazendo é apagando incêndio de um, apagando incêndio de outro, resolve um problema aqui, resolve um problema ali. Você vira um grande chefe de bombeiros coordenando todas essas caixas. E aí o foco no importante, muitas vezes, está de lado. E aí está todo mundo, pior que está todo mundo ocupado, as pessoas estão estressadas também. Você sente o nível de estresse, as pessoas estão mais cansadas. Então você tem um cara no seu time que muitas vezes ele performava super bem. Aquele cara que estava indo bem, passou 5, 6 meses e esse cara começou a não ter mais a entrega, o nível de entrega e qualidade que ele tinha antes. Você fala, o que está acontecendo com esse meu time? O que está acontecendo com a qualidade do trabalho? O que está acontecendo com a performance do time como um todo? A desorganização muitas vezes toma conta e você está perdido no meio do tiroteio. E pior, o cliente sente isso. O trabalho sente isso e acaba acontecendo que você começa a perder clientes, ter reclamações e quando você vê, a empresa para de crescer e você não cresce mais, você só cresce aonde você consegue abraçar.
Tem dois grandes caras na área de gestão, um chamado Kaplan e o outro é o Norton. Eles criaram um modelo de gestão chamado Balance Scorecard. É um modelo usado aí por boa parte das grandes empresas globais, aí, que dá um modelo de gestão que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Mas eles têm um dado muito interessante, eles falam que 7 em cada 10 estratégias corporativas falham. Sabe por quê? Não por problema da estratégia, ou seja, a estratégia até é boa, a estratégia levaria a empresa a crescer, mas elas falham porque essas estratégias não são executadas, porque as pessoas não têm tempo para executar a sua estratégia. E aí eu entro na segunda pergunta que eu quero trazer nesse vídeo. Então, tudo bem, entendi esse cenário, mas o que faz aumentar o meu resultado? O lucro, a rentabilidade da empresa? Porque, obviamente, está todo mundo pressionado para ter mais resultado, mais lucro, mais rentabilidade na organização. Então, se eu puder resumir uma única frase que faz o resultado acontecer, eu diria o seguinte: planejamento e execução alinhados a uma boa estratégia. Ou seja, você tem uma estratégia que você definiu, como vai crescer, como vai fazer as parcerias, como vai desenvolver a sua empresa, o seu projeto, a sua equipe aí nos próximos meses. Só que aí você tem que planejar essa estratégia e você tem que executar essa estratégia conforme foi planejado e, obviamente, se adequando aí às eventualidades que vão acontecer. Agora, o problema é que as pessoas estão tão perdidas nisso que elas não sabem responder perguntas básicas. Por exemplo, se eu te perguntar agora, você sabe quanto por cento do tempo do seu time está focado realmente em executar essa estratégia que leva você, a sua equipe, a sua empresa a crescer? Quanto por cento nos últimos 90 dias das horas disponíveis no seu time foram realmente usadas para crescimento e desenvolvimento da empresa? Quantas horas nos últimos 90 dias o seu time perdeu atendendo a urgências, respondendo a coisas imprevistas, atendendo a erros de planejamento ou falhas de prioridade? Quanto por cento do tempo foi focado realmente nas urgências? Quantas horas o seu time realmente entrega de trabalho por dia? Porque todo mundo diz, trabalha 8 horas, mas ninguém trabalha 8 horas, entrega 8 horas de verdade. As pessoas às vezes de 8 horas entregam 5 horas, 6 horas, 7 horas, não sei qual que é o nível de entrega do seu time. Mas será que você tem esse número para poder ter uma previsibilidade de quando que eles vão poder entregar um projeto? Por exemplo, se você tem um projeto de 40 horas, você fala assim, meu time, eu tenho uma pessoa, esse cara trabalha 5 dias vezes 8 dá 40. Então, ou seja, em uma semana ele entrega esse trabalho. Isso é verdade? Isso realmente funciona dentro do seu time ou não? Ou seja, o que acontece? Sem métricas, sem indicadores, sem uma gestão eficiente, como que a gente pode aumentar o resultado? A gente não aumenta. O que acaba acontecendo é que a gente está aumentando o quê? A gente está aumentando a confusão, a gente está aumentando a correria, a gente está aumentando a pressão de resultados com relação a isso. E muitas vezes você mesmo não consegue mais ter os resultados e indicadores de performance para o seu time. Para fazer o quê? Recompensar aqueles caras que estão indo bem, dar feedback para aqueles caras que não estão performando bem e trocar aquelas pessoas que, por mais feedback que você dê, não estão conseguindo trazer resultados. Então, se você não tem dados, você não tem gestão. O Deming, depois o Peter Drucker, falou muito sobre essa frase, falava uma frase que é o seguinte: você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Se você não consegue medir, como que você vai fazer a gestão correta do seu time? Muito bem. Aí você fala assim, ok, entendi o cenário, entendi quais são os pontos que me prejudicam de crescer. Agora, o que faz com que eu cresça? O que faz que eu mude esse padrão? Como que eu posso ser uma empresa que cresce de forma organizada, de forma alinhada? Problemas sempre vão existir, não existe perfeição em gestão, claro que não. Acho que a gestão é a arte de você fazer as coisas se desenvolverem e crescerem, enquanto você, obviamente, lida com os pequenos problemas que vão acontecer. O problema é quando os pequenos problemas que acontecem, eles tomam 80%, 60%, 70% do seu tempo e você tem pouquinho tempo para fazer a coisa crescer. Então, gestão é você está caminhando na direção correta e saber lidar com aquelas coisas que te atrapalham na sua direção correta. Agora, o que faz a sua empresa crescer? E eu queria fazer uma analogia. Pensa numa empresa que foi vendida recentemente, ou que cresceu muito, ou que fez alguma coisa acontecer. Sei lá, a gente tem tantos exemplos aqui no Brasil, a gente tem tantos exemplos nos Estados Unidos, mas pega, por exemplo, como que uma startup sai do zero e se transforma, por exemplo, num Uber. Vamos pegar o Uber, é um bom exemplo. O que fez o Uber ser o Uber? Primeira coisa é o seguinte, você tem que entender que muitas vezes nem sempre é o melhor produto que vence. Nem sempre é o melhor produto que vence. Olha que interessante. Quando o Uber foi lançado, já existiam outros produtos similares ao Uber, inclusive melhores do que o Uber. O produto era melhor, mas o Uber triunfou. Por que será? Se você falasse assim, não, o produto faz a diferença, não é verdade. Porque com certeza você reclama da sua empresa de telefonia celular. Na verdade, eu reclamo pra caramba da minha. Ou seja, o produto dele não é o melhor, mas esses caras cresceram e se desenvolveram. Por quê? O que faz com que as empresas que cresçam, que realmente geram resultados, o que elas fazem? Primeiro, gestão. Elas têm uma gestão alinhada, uma gestão bem desenvolvida, têm líderes capacitados para levar a empresa para o próximo passo.
Segunda coisa que esses caras têm, eles têm um processo muito bem definido. Porque senão sabe o que acaba acontecendo? Você, muitas vezes, o processo está na cabeça de alguém da tua equipe. Então, quando alguma coisa acontece, aquele cara vai lá e resolve. Quando alguma coisa dá errado, aquele cara vai lá e resolve. Quando alguém entra na empresa, esse cara vai lá e treina aquele cara. Só que esse processo interno na cabeça dele, se esse cara sai, o que aconteceu com o seu negócio? Você perdeu anos, às vezes, de experiência ou boa parte daquilo que aquele cara sabia. Porque isso não está mapeado, isso não está traqueado, isso não tem um procedimento onde as pessoas seguem. Então, os processos ajudam você a não ficar dependente de ninguém, mas a equipe fazer um trabalho muito melhor do que simplesmente um trabalho que cada um faça de um jeito. Então, as empresas que crescem têm gestão, têm processos. Terceira coisa, elas têm tração. Ou seja, o que é tração? É vender o produto, colocar o produto no mercado. Agora, o que eu vejo hoje em pequenas e médias empresas é que esses caras até têm uma equipe, estão um produto legal, estão fazendo uma boa gestão, mas não conseguem vender. E quando eles começam a vender mais, sabe o que acontece? Começa a ter, às vezes, prejuízo na equipe, porque eles não conseguem entregar, não conseguem fazer, não conseguem organizar. Então, a empresa cresceu até onde a equipe pode abraçar. E outra coisa que faz acontecer é você ter uma execução da sua estratégia. Ou seja, ter uma estratégia, os objetivos bem claramente definidos, executar isso e fazer acontecer. Agora, muitos gestores têm que entender o seguinte, que é um passo. É um passo para mudar isso. Você tem que pensar o seguinte, e se eu pudesse então desenvolver a minha estratégia, criar essas metas atreladas a essa estratégia, entender o que está rolando no meu time, entender como funciona a execução das pessoas dentro do meu time, sem precisar estar toda hora fazendo reuniões com o time, porque o que acaba acontecendo é, quando não tem muita gestão, aumenta o volume de reuniões. Na verdade, você tem que estar toda hora perguntando, ei, fez, não fez, como é que está, como é que não está. Como que eu posso ter o time focado nesses indicadores que estão acontecendo e cada um saber claramente o próximo passo? Para fazer o quê? A execução começar a fluir e não simplesmente a coisa degringolar. Então eu digo o seguinte, eu vou dividir isso em 5 etapas. A primeira etapa é o seguinte, você tem obviamente que ter, para ter resultados, mantendo o equilíbrio do time, você tem que ter a sua estratégia, suas metas. Então você tem que ter isso muito bem definido. Isso você vai definir, não adianta ter 10, 15 para o time. É melhor que você tenha poucas coisas. Eu gosto e falo em outros programas nossos que você tem que quebrar isso por quarters às vezes. 3 meses, olhar para o ano, mas entregar por trimestre, fica muito mais fácil de você ver. Segunda coisa, tem que definir os seus indicadores de performance, os seus KPIs. Como que o time sabe se está perto ou está longe daquilo que você definiu? Então tem que ter uma métrica daquilo que vai ser atingido. Terceiro, você tem que ter um processo de execução, uma ferramenta que permita o time executar de uma forma fluida esses projetos que foram desenvolvidos. Quarto, tem que ter empowerment. O que é empowerment? Reconhecimento, recompensar o time, fazer algum tipo de bonificação, que nem sempre é dinheiro. Muitas vezes as pessoas não querem dinheiro, as pessoas querem mais tempo para viver, e aí você como gestor precisa entender isso. E quinto, aumentar o foco desse time. Para fazer o quê? As 8 horas que eles estão lá entregando, se o cara entregava 4, 5 horas, começa a aumentar para 6 horas, 7 horas. Ou seja, você aumenta seu nível de execução com o mesmo time que você tem. Com certeza você já ouviu uma frase do tipo, a gente tem que vender mais para o nosso cliente que já existe, que é muito mais barato. E você tem que fazer o quê? Em vez de às vezes ter mais gente no time, você tem que fazer com que a sua equipe, que já está no time, entregue mais resultados. Trabalhar de uma forma mais harmoniosa, mantendo resultados, ao mesmo tempo com equilíbrio. Senão, todo mundo degringola e a coisa não acontece. Então, o que você precisa fazer? O sistema te ajuda a fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter de sistema é ter um ERP, né? Um sistema de gerenciamento das suas finanças, das suas notas, cobranças, etc. Se você não tem isso, é o primeiro passo, é o básico para você organizar. Né? Pode ser o mínimo que você tem, não precisa ter um ERP caro, pode ser um Excel que você faça isso, pode ser um sistema online, não precisa fazer isso, ser complicado, mas precisa ter alguma coisa que permita você ter os indicadores financeiros, como gestor você precisa disso. Segunda coisa, você precisa ter um sistema de vendas, ou um modelo de vendas que você defina. E terceiro, que é aí que está onde os gestores não colocam isso, e é onde que eu quero agregar valor aqui com o GoBox, com o Neotriad, que é o quê? Ter um sistema para gestão da sua equipe. O que é um sistema para gestão da sua equipe? Vou te dar meu exemplo. Eu sou diretor aqui da Neotriad SA. Nós somos uma empresa que a gente faz software para ajudar pessoas a terem mais produtividade. E tem vários projetinhos rolando em cima disso dentro da estratégia que a gente definiu. Mas eu também sou presidente da Triad Pesca, uma consultoria de produtividade. E sou investidor anjo de mais uma dezena de empresas. Então, como que eu posso fazer para ter gestão de tudo isso? Eu tenho que ter um sistema onde eu garanta que as coisas que foram definidas estão acontecendo. Então, como é que funciona? Eu vou lá, crio, em primeiro lugar, eu vou criar as equipes. As equipes permitem com que eu coloque as pessoas que têm a ver com aquele propósito. Então, por exemplo, na Neotriad, a gente tem uma equipe de marketing, que é que faz essa página, que faz os vídeos, que faz todo o nosso material de marketing. Então, eu estou lá junto com as pessoas do marketing.
A gente tem uma outra equipe que é a equipe de desenvolvimento, que é a equipe que faz o software em si. Nós temos uma outra equipe que é a equipe de suporte, que é a equipe que ajuda o cliente a, obviamente, se tiver algum problema a gente resolver. E tem outra equipe que é a equipe de Customer Success, que é de sucesso do cliente, ou seja, que faz a venda, que faz o nosso cliente vir para a gente, obviamente, se manter como um cliente nosso, tendo sucesso e resultados. Ou seja, cada equipe tem um conjunto de pessoas. Dentro dessas equipes, o que eu vou fazer? Eu vou criar projetos para essas equipes. Então eu tenho lá estratégia, por exemplo, no software, a gente tem estratégia, por exemplo, de fazer um recurso de, vamos supor, relatórios. Então a gente vai criar lá o projeto relatórios. Dentro de relatórios, o que a gente vai fazer? Vai criar ali o que é as entregas que a gente vai definir. Então, a primeira coisa eu falo assim, muito bem, o sistema de relatórios, a primeira entrega que eu quero é ter um relatório básico para saber o que está rolando no time. Segundo relatório, eu quero saber um relatório de performance da equipe. E aí, dentro dessas entregas, a gente põe as tarefas que vão ser feitas dentro dessas entregas. Ou seja, para entregar esse relatório aqui, o que o time precisa fazer? E vão lá e destrincham essas pequenas tarefas. E aí que tá, eu como gestor, eu não sei o que o time vai fazer de tarefa para fazer o relatório, é coisa técnica. Eu tenho que ir lá e definir o seguinte, isso aqui precisa ser entregue em tal data, o objetivo disso aqui é esse, isso aqui vai ajudar a nossa estratégia em tais pontos, e para fazer isso aqui, vocês precisam definir quais são os próximos passos. E peço para o time definir essas tarefas, porque as tarefas são individuais dos caras, concordam? Então, olha só, eu como gestor consigo olhar dentro do sistema o que cada um está fazendo dia a dia, consigo ver o progresso desses projetos. Se alguma coisa vai atrasar, se alguma coisa está errada, eu vou lá e consigo atuar antes que aquela coisa atrase ou que dê problema, ou consigo postergar, caso tenha acontecido alguma coisa, que obviamente imprevistos acontecem, a gente posterga, coloca uma nova data, mas eu estou ciente, estou fazendo gestão dessas coisas na minha rotina. E o mais legal sobre isso, cada um dentro da equipe tem as suas próprias tarefas, que podem vir de várias equipes. Então, quando o cara entra no sistema, ele vê as suas tarefas pessoais, que são tarefas, às vezes, do dia a dia dele, como, por exemplo, pagar uma conta. Às vezes tem que pagar uma conta. E é melhor que ele pague a conta, às vezes, no trabalho, do que pague atrasada a conta e tenha estresse, fique toda hora lembrando na empresa que ele tem que pagar a conta e tirando o foco dele. Então, tem as tarefas pessoais dele que ninguém vê, mas também tem as tarefas da equipe. E quando ele conclui na parte pessoal, eu como gestor vejo tudo o que está acontecendo ali dentro da equipe, do que está fazendo, do que aconteceu, do que não aconteceu. Eu consigo ver relatórios, consigo ver a alocação do time, isso é muito legal. Eu posso clicar na alocação e ver o seguinte, dentro dessas 5, 6, 10, 20 pessoas da equipe, quem está super alocado e eu preciso pegar essas tarefas e delegar para outras pessoas? Quem que está disponível para eu poder fazer, passar alguma atividade a mais ou aliviar algum cara que esteja sobrecarregado? E aí você começa a fazer gestão em cima disso. E eu estou lá no meu dia a dia, lembrei de alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou pegar uma tarefa dentro do sistema e vou delegar para a pessoa que precisa fazer aquela tarefa, vou colocar no projeto e na equipe que esse cara precisa fazer. E por consequência ele recebe a tarefa e aí ele pode colocar no dia que ele pode fazer, no dia que é adequado ou no dia que eu já pré-determinei a tarefa. E a minha dica é, se eu preciso pré-determinar alguma coisa, tem que entregar nesse dia, coloca às vezes entre parênteses, manter a data de entrega. Acabou, o pessoal já sabe que aquilo é para ser entregue. E aí a tecnologia faz o quê? Está a meu favor, porque eu durante 2 vezes na semana, olha só o que é gestão, eu 2 vezes na semana reservo 30 minutos para fazer o quê? Olhar as equipes. Eu olho geralmente na terça-feira e olho na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu mais gasto tempo vendo isso, 30, 40 minutos. Por quê? Se tiver alguma coisa, já alinho para a próxima semana. Na terça eu vejo uma revisão, se está tudo ok, o pessoal alinhou, se está funcionando direitinho. Aí eu vejo o que está acontecendo, o que não foi feito, o que atrasou, o que precisa ser alterado, coloco atividades novas e com isso eu não faço reuniões com o time de follow-up, eu evito fazer reunião para saber como foi, como é que não foi, nada disso. Tenho gestão ali, tenho um de indicadores na minha mão e consigo fazer a execução acontecer. É isso que é um time alinhado. E aí a gente faz reuniões, claro que a gente faz, mas de empowerment, para colocar o time no ponto certo. E aí eu queria te dar alguns indicadores que você pode ter também dentro do nosso sistema. O seu time deveria ter, no tempo dele, pelo menos 60% para mais do seu tempo focado nas coisas que são importantes de verdade. O que é importante? São coisas que têm tempo para acontecer, que trazem a estratégia a prumo, que trazem a estratégia para a realidade. São coisas que fazem realmente o time estar na estrada certa. Urgente, o tempo acabou, aquela pressão, aquele estresse, correria, né? Coisas imprevistas ou coisas que muitas vezes foram falhas de comunicação ou coisas importantes no passado negligenciadas e que viram as suas urgências. Então o time tem que ter de 15% a 25% do tempo dele nas urgências, que não dá para eliminar 100%, mas vai reduzir quando tem gestão.
E a terceira esfera disso que eu chamei de tríade do tempo é o circunstancial, que é o desperdício de tempo. São coisas que o time às vezes tem que fazer, mas não trazem resultado. Às vezes eu tenho que fazer coisas, por exemplo, que o fundo me pede, e eu falo, putz, isso aqui no meu dia a dia não vai trazer resultado nenhum, mas eu sou obrigado a fazer. E o time também tem esse tipo de atividades. E põe como circunstancial, que tem que estar abaixo dos seus 15%. E essa é a composição. Se o time tiver mais ou menos com esses indicadores, eles estão fluindo do jeito certo. Ah, Cristian, mas como que eu faço isso dentro do Neotríade? Fácil. Todas as tarefas que a gente faz, você pode colocar tríade. O azul do importante, o vermelho do urgente e o circunstancial amarelo. E você pode extrair um relatório para isso. E você pode ver como é que está a execução do seu time entre essas três atividades. E você, como gestor, tem o dever de colocar o seu time muito mais focado no importante para fazer a estratégia acontecer. Atrasos são normais, não precisa se matar o time por causa de atraso. Se o time atrasar entre em torno de 10 a 15, estourando os 20% do que eles planejam para o dia, não vai matar. Se você estiver planejando com antecedência, como a gente tem um recurso no sistema de planejar aí a semana inteira, ou planejar 3 dias, como eu recomendo para frente, tudo bem, a pessoa pode pegar uma tarefa que era para hoje e jogar para amanhã. Se tiver tempo disponível, como a gente recomenda num bom planejamento, a coisa vai fluir da forma normal, atrasa hoje, mas não atrasa a entrega final e faz a coisa acontecer. Muito bem, eu espero que você tenha tido alguns insights nesse vídeo sobre algumas formas de gestão, que você possa estar aplicando isso no seu time. Eu queria te convidar para você experimentar o Neotríade com o seu grupo. Aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar e para você participar aí dentro dessa nossa ferramenta. É muito simples de usar, você vai ver que tem a parte quando já entra pessoal para as tarefas individuais e do ladinho você pode criar suas equipes e aí você pode fluir do jeito que você, como eu falei aqui, criar seus projetos, delegar as tarefas e ver a gestão acontecendo. Então convido você a experimentar, não acredita no que eu falei, coloca a gestão na sua rotina, no seu dia a dia. Clica aqui, convida a sua equipe, 3, 4, 5 membros, faz um teste com um projetinho piloto durante uma semana, que é o que eu acho legal para você ver como funciona, e aí você vai caminhar numa direção muito mais planejada, com mais gestão e com muito mais prioridades, liberando você como gestor, como líder, para focar naquelas coisas que fazem a sua empresa crescer, ao invés de simplesmente ver a sua empresa cheia de urgência e de coisas que não vão sair do lugar. Gratidão pelo seu tempo de estar vendo esse vídeo aqui. Se funcionou para você e acha que alguma outra pessoa dentro do seu time realmente possa ter resultados, compartilhe o vídeo, convida ele para vir aqui na página. Muito obrigado e até o próximo.